Hoje temos Mário Rocha, que é candidato pela coligação Viver Melhor em Paredes, PSD, CDS-PP. É empresário, já foi vereador há muitos anos, no primeiro mandato de Celso Ferreira, chegou a ser vice-presidente, só mesmo a meio tempo, e só fez o primeiro mandato e depois saiu por opção própria. O que é que o leva a passar tantos anos a ser candidato à Câmara Municipal de Paredes? Olha, várias razões. Desde logo porque acredito que é possível viver melhor em Paredes. E não me conformo, não posso aceitar que Paredes esteja da forma que se encontra atualmente. E essa é a principal razão. E acredito que possamos fazer melhor, que posso fazer melhor, que posso trazer know-how para a vida política, tenho a minha vida pessoal e empresarial extremamente estável. Pensava nisto, estava nos meus horizontes para daqui por 4 anos. Entretanto, tudo se proporcionou para ser agora e tomei essa decisão há cerca de 4 meses. Que é isso? Tudo se proporcionou? Tudo se proporcionou porque havia, como já disse, a minha vida profissional acabou por se estabilizar mais cedo que aquilo que eu próprio pensava. A adaptação dos meus seguidores nas empresas, e falo claramente dos meus filhos, foi muito positiva. Entendem-se muito bem. Eles gostam mais de estar na empresa sem o pai do que com o pai. Então eu senti que também era uma oportunidade para eles. À parte disso, o próprio partido forçou o convite, aguardou, esperou que eu refletisse. Tive um grande apoio do partido e falo claramente do PSD. E então proporcionou-se que fosse já que decidimos em março, e cá estou eu candidato à Câmara Municipal de Paredes, 4 anos antes daquilo que eu pensava ser. Usou como lema, e também o nome da coligação, Viver Melhor em Paredes. Vive-se mal em Paredes? Eu acho que sim, que vive-se mal. Veja lá, então se um paradense paga mais impostos que um lisboeta, logo começar por aí. Se um paradense não tem as mesmas condições que têm os habitantes dos concelhos vizinhos no que diz respeito a ruas e a passeios para caminhar, que é aquilo que todas as gerações mais gostam de fazer, ou gostam muito de fazer. Se um paradense não encontra facilidade para construir a sua própria casa, ou não encontra habitação aos preços que o governo e uma grande parte dos municípios estão a oferecer hoje à sua população. Mais uma série de conjuntos de situações, eu pergunto, não se pode viver melhor em Paredes? Claro que sim, pode-se viver bem melhor em Paredes. Leva uma equipa consigo, que é também, porque é a primeira vez que o PSD concorre em coligação em Paredes. Quer-nos falar dos seus primeiros 4 elementos da equipa, as mais-valias deles, dá-nos a conhecer quem são? Eu penso que é a segunda vez que concorre em coligação. Mas pronto, é uma parte, isto eu acho que também não é muito importante. Pois, não sei, não me recordo. Penso que a última vez concorrer em coligação e depois, entretanto, não exercer a oposição em coligação. Penso que foi isto. Mas, de qualquer forma, eu tenho, sim, olha, desde logo a número 2 tem uma grande experiência política, não só política como gestão autárquica. Está a falar de Mariana Machado? Da Mariana Machado, que é número 2, que é Presidente de Junta já há 2 mandatos e tem acompanhado a política também na área aqui municipal, através da Assembleia Municipal. O caso do Manuel Fernando Rocha dispensa apresentações. Esteve como vereador na Câmara Municipal durante cerca de 10 anos, se quisermos 2 mandatos e meio, onde passou por vários pelouros, entre eles os mais importantes, obras municipais e obras particulares. Falando do Nuno Serra, tem um currículo também, ele fala por ele. Ele é autarca há cerca de 20 anos, como presidente de junta de Lordelo, que era até agregar as freguesias de Paredes, a maior junta do Concelho de Paredes, que é a junta de freguesia de Lordelo. O Nuno Serra também ele com uma grande experiência autárquica que pode acrescentar muito a este executivo. E depois temos a professora Celeste Lopes, com uma grande carreira como professora, com conhecimento na área da educação, com uma grande vontade de fazer mais e melhor na área da educação, mas não só. Também na causa animal, já fundou uma associação e preocupa-se bastante com essa causa, e nós não podemos pôr de lado
não sendo um dos temas mais prioritários e mais importantes, e também não é porque está na moda tratar bem dos animais, é sim porque é realmente preciso dar atenção aos animais e ela tem essa experiência também bem acrescentar. E podemos continuar a falar da Ana Raquel Coelho, que tem também uma experiência política. Que é a primeira da coligação. E é a primeira da coligação. É isso que eu ia dizer. É a presidente do CDS-PP, está na Assembleia Municipal também já há bastante tempo, tem também experiência política e tem uma carreira profissional com bastante experiência, é empresária também, enfim. E podemos continuar a falar, penso que... Se tiver que eleger as 3 medidas âncora do seu programa, já vamos falar depois das 3 medidas âncora, aquelas que acha que são os pilares da sua candidatura, quais são? Bem, a nossa bandeira da nossa candidatura é a educação. E a educação porquê? Porque nós entendemos que a educação é o futuro do concelho. Os nossos jovens, adolescentes, os nossos estudantes, se quisermos, são o futuro deste concelho. E nós entendemos que podemos melhorar bastante na educação. O bem-estar deles nós consideramos fundamental para eles exercer as suas funções, neste caso de estudantes, e terem o melhor ensino possível. E nós vamos trabalhar muito nesse sentido, desde logo já termos anunciado um conjunto de medidas para a área da educação. Depois não vamos deixar de estar atentos àqueles que necessitam de mais cuidados, e falo claramente dos mais idosos. Tenho vindo a falar do apoio direto às IPSS. Quando passa-se aqui uma imagem que é um favor que a Câmara Municipal faz às IPSS, quando é ao contrário. As IPSS fazem um favor à Câmara Municipal. Nós temos que respeitar muito e apoiar muito as direções, em especial os presidentes das direções das IPSS. Eu, comigo, a presidente, não vou querer um único presidente de uma direção de uma IPSS a mendigar à porta da Câmara. Nós temos que os apoiar, porque a ação social é da responsabilidade da Câmara. A Câmara não tem só direitos, também tem obrigações. É a obrigação da Câmara Municipal a ação social. E é também a educação. E as IPSS, nomeadamente no que diz respeito a creches e a jardins de infância, têm tido um papel bastante preponderante aí. Nós vamos olhar com atenção para as IPSS. E depois vamos olhar para toda a população. Nós temos um problema estrutural que é transversal a todo o concelho. E com isto temos consciência que não vamos fazer nenhuma obra grande. Nós também não queremos fazer uma obra grande, ou 2 obras grandes. Não queremos fazer obras grandes, nós queremos fazer uma grande obra. E uma grande obra é realmente olhar para aquilo que mais reivindicam nas ruas. E o que é que mais reivindicam e que eu considero inadmissível em pleno ano de 2025? Ainda temos estradas, ruas, caminhos em terra batida, caminhos com tapete, mas com buracos, estradas em paralelos, mas com extrema deficiência nos paralelos. Não temos passeios nessas mesmas ruas. Essa é para nós a grande obra. Não é uma obra grande, mas é uma grande obra. Uma das suas medidas que penso que terá sido das primeiras que anunciou a seguir ao IRS foi a gratuitidade das refeições escolares, que entretanto o Partido Socialista, neste caso na Câmara Municipal, adotou já neste mandato. E ouvi dizer que que o PS apropriou-se de uma ideia que era do PSD. Acha que isso foi mesmo, apropriou-se? Porquê é que fez isto? Que explicação tem? Ora bem, porquê é que fez? O Presidente ou o seu Executivo é que terá que dizer o porquê de o ter feito. O que eu sei, e sem qualquer tipo de ironia, é que nós ainda não estamos no Executivo e os paradenses já estão a ganhar com as nossas propostas. A realidade é que fomos nós que propusemos. E a verdade é que há várias informações que nos dizem que não era a intenção deles de o fazer. Desde as cartas que enviaram para os pais, desde as cartas que enviaram para os diretores das escolas, passando por vídeos que eles próprios fizeram a dizer que era uma medida que não era inclusiva, que era ficção. Vejam que
quis o destino que assim fosse e que eles anunciaram que as refeições seriam gratuitas. Mas esqueceram-se da qualidade. Porque quando nós anunciámos que as refeições teriam que ser melhoradas e gratuitas. Porquê? E porquê é que nós fizemos isso? Porque nós fomos a todas as escolas que nos permitiram e que nos receberam. A todas as escolas secundárias, todos os centros escolares, nós visitamos todas, não deixamos nenhuma para trás. Eu não vou dizer aquelas que nos receberam, porque acho que não faz sentido estar aqui a fazê-lo. Todas que nos receberam, nós visitamos todas. E ouvimos com muita atenção. Ouvimos os diretores, ouvimos professores e tivemos ainda tempo para ouvir alguns presidentes da Associação de Pais. E uma das maiores reivindicações era, sem dúvida, a qualidade das refeições. E vejam, já estavam as refeições, uma grande maioria estava a ser confeccionada por IPSS nossas, do Conselho, que conheciam a realidade do Conselho, que alavancavam, de certa forma, a economia do Conselho, porque consumiam os bens alimentares cá no Conselho. E este Executivo decidiu ir entregar as refeições através de um concurso que abriu, que já sabemos que depois qualquer um pode concorrer ao concurso, mas nós, quando queremos qualidade, temos que fazer o concurso para que essa qualidade seja uma realidade. Nós não podemos ter nas escolas, como está a acontecer há pouco mais de uma semana que abriu este ano letivo, e as refeições estão a chegar durante a manhã de fábricas de comida e ficam lá em banho-maria para os alunos almoçarem. E é curioso que eu tenho encontrado crianças, adolescentes, na rua. Mário Rocha, melhora as refeições, por favor. Vejam como é que as crianças já sabem. Nós não só não demos continuidade à falta de qualidade, como agravamos a situação. Ou seja, garantiram a gratuidade das refeições, mas esqueceram-se da qualidade. Continuamos com um problema nas refeições de escola. O seu adversário diz que é obrigado a abrir um concurso público e o CCP diz que a concorrência tem que ser um concurso público aberto a toda a gente, mas não pode limitar a paredes, e que isso que propõe uma legalidade. Os concursos públicos, como todos nós sabemos, ou quem vive minimamente junto da gestão pública, os concursos públicos devem ter regras, devem dizer o que é que se pretende. E, por exemplo, quando eu digo que pretendo melhorar as refeições, em cada refeição tem que ter, e todos os dias, um prato de carne, um prato de peixe e um prato vegetariano. O concurso tem que dizer isto. E tem que dizer, tem que ser confeccionado nas cantinas das escolas. O concurso tem que prever isso. Não custa 2,46€ ou 2,72€, custa 3,5€. Olha, é aquilo que faz dos melhores conselhos, os conselhos de exemplo. Aqui ao lado, na Meia, é isto que fazem. Dizem, temos de ter um prato de carne, um prato de peixe, um prato vegetariano, tem que ser confeccionado nas escolas, tem que ser servido à hora aos alunos, os alunos têm que se inscrever naquilo que pretendem uma semana antes. Foi este o trabalho que andei a fazer durante estes 4 meses. Eu trabalhei, eu fui para a rua, eu fui ouvir pessoas, eu ouvi pessoas, bons exemplos, eu ouvi os melhores exemplos a nível nacional. Eu sei qual é a solução. Agora, se não o fizeram, se não sabem fazer, se passam a vida no gabinete a tratar dos problemas deles pessoais, e se não resolvem os problemas dos paradenses, isto já não é um problema meu. Que não venham dizer que não é legal abrir os concursos desta forma ou daquela forma. Os concursos abrem-se em função dos nossos objetivos. E o meu objetivo é que os paradenses, não só, neste caso, os alunos e as crianças das escolas, todos os escalões, todas as escolas, tenham melhores refeições. E acredita que as IPSS, que teriam em paredes IPSS para fazer esse trabalho? Acredito que sim, porque também, como já disse há pouco, tenho falado com elas e dizem nós temos que confeccionar as refeições em função daquilo que nos pagam. O que é que eu quero dizer com isso, só para terminar? Sim. Se nós dissermos que pretendemos mais e melhor, nós não podemos partir uma banana a meio. Ou seja, podemos, mas não devemos, porque é o peso, porque é X gramas por uma banana. O que está a acontecer neste momento, e como podem imaginar, eu recebo dezenas de mensagens de pais de alunos, e vocês veem nas redes sociais os pais já a manifestar um total desagrado em relação às refeições. E o que está a acontecer, aquilo é o peso. Aconteceu na semana passada, as bananas eram maiores, então eles estavam a partir as bananas para ser meia banana a cada aluno. Eu sei que isto é um bocado irrisório estar aqui a falar sobre isto, mas a verdade é que é uma realidade, é o que é.
Falou das pausas letivas e que promete um programa de ocupação para todas as escolas. Como é que pretende implementar? Quando é que, se for eleito, quando é que arrancava isso? E já agora, que custos é que isso poderia trazer para o município? Olha, os custos que isto pode trazer, nós vamos trazê-los noutros benefícios que já podemos falar já à frente. Agora, o que está aqui em causa é que é para implementar, foi a primeira pergunta que me fez. Implementar, não sei, o meu objetivo será implementar já no Natal, na interrupção escolar de Natal. Vamos ver se é possível, porque há todo um processo, não sei quando é que será a tomada de posse, depois criar todo o procedimento, não sei se obrigará a abrir concurso, pronto, enfim, há aqui uma questão. Se não conseguirmos Natal, na Páscoa será com certeza. E o programa passa por um conjunto de situações. Desde logo, intercâmbio entre escolas, porque eu vou começar para a parte mais fácil, porque os alunos, só o facto de sair da sua própria escola, ir a uma outra escola e ter atividades diferentes daquelas que tiveram ao longo do ano e conhecer pessoas diferentes e, por que não, outros alunos, já dá ali uma grande margem de não estarem sempre no mesmo local. Depois, conhecer parques botânicos, parques que nós não temos cá em Paredes, mas outros podemos ter. Nós temos aqui, por exemplo, a Betânia em duas igrejas onde podemos fazer lá algumas iniciativas, visitar museus, visitar centros interpretativos. Temos que reativar o nosso património e levar lá os alunos. Eu falo claramente da Torre dos Alcoforados, do Castelo de Aguiar de Sousa, que estão praticamente abandonados. Temos ainda dentro da Rota de Românico o Mosteiro de Sete, não está abandonado porque a Igreja tem estado a acompanhar, mas, por exemplo, as Minas de Castromil têm um centro interpretativo que está fechado, ninguém sabe explicar porquê, e foi uma obra notável que foi feita construída já há bastantes anos, e devíamos dar continuidade, dar a oportunidade aos alunos. Sabe que eu falo isso com experiência, estou completamente à vontade. Nós, em Paredes, temos o único museu da história da marcenaria do mundo. Foi fundado por mim, estou à vontade, não precisa dizer isso, mas não foi por ser fundado por mim. E nós abrimos as portas às escolas, aos infantários, às IPSS, aos lares e aos centros de dia, para visitar. Nós, em julho, já tínhamos ultrapassado as 3.000 visitas. Dessas 3.000 visitas, eu diria que 80% era das nossas escolas e das nossas IPSS. Nós temos que ter esses equipamentos, dar esta oportunidade. Os alunos saíam lá maravilhados, assim como os professores, porque ficavam a saber um pouco mais da história dos seus antepassados e do meu avô. Eles diziam, o meu avô trabalhava com estas ferramentas, e assim, e chegaram a casa. Foram os alunos que dinamizaram o museu, e hoje temos visitas todos os fins de semana de pais de paradenses, que são pais de alunos que visitaram, que os alunos levaram para casa uma mensagem positiva. Nós temos que dinamizar realmente essa área, o tempo livre que os alunos têm durante as férias. Há muito o que fazer. Obviamente o programa vai ser criado. Quando falei há pouco em intercâmbio entre as nossas escolas, pode ser entre outras escolas também, e temos consciência que são muitos dias, e nas férias grandes, como dizia no nosso tempo, claro que eles terão que ir para a praia, mas não só. Eles irão ter o programa das praias, mas irão ter outros programas que vão acrescentar a eles, dar-lhes a oportunidade de ter outras experiências. Pretende dotar todas as freguesias de uma creche. Tem noção de quantas é que faltam e como é que pretende fazer isso? E se for eleito Presidente de Câmara, no final de 2029, quantas terá implementado? Acredita que terá implementado? 24. Nós, neste momento, temos uma creche pública. Apenas uma? Pública, ok? Depois temos um conjunto de creches que pertence à IPSS. Nós temos que abrir 24, minha gente. Porque se temos consciência que temos aqui as freguesias agregadas, ok, se me disser assim, mas faz sentido abrir em Vila Cova, com o máximo de respeito que possa ter por Vila Cova, se calhar não faz sentido. Se não for 24, que sejam 22, porque com Vila Cova temos Astromil, está mesmo ao lado de Gandra, mas há um cuidado que temos que ter. Se não abrirmos em Vila Cova, devemos de abrir na fronteira entre Vila Cova e Vestejo ou Vila Cova e Mouris.
porque também não vamos estar aqui a fazer algo que não é necessário. Fazer uma creche para 10 crianças ou para 10 bebés não faz sentido, né? Quando é para todas as freguesias. E essas creches seriam municipais ou municipais e com acordos com a IPSS? Muito bem. Em primeiro lugar, vamos dar a oportunidade às IPSS, até porque, sem querer ser comodista, vai-nos facilitar a vida. Facilita-nos a vida e depois está no âmbito do apoio que podemos fazer. Nós temos já uma boa cobertura da rede IPSS e há uma vontade nessas direções voluntárias, que é isso que eu mais admiro. Eu acho que o nosso principal potencial é mesmo essas direções voluntárias estarem empenhadas e quererem avançar. Nós temos aqui em Paredes, bem perto, uma obra que é um exemplo em que a Câmara prometeu apoio e agora nem nos recebe. Estás a referir aqui? A obra bem fazer. A obra bem fazer, arrancou com o centro-dia, avançou com a obra e agora neste momento está em risco de parar. Até já visitei, como sabe, já lhe disse, já visitei a maior parte das obras e é uma oportunidade e tem lá espaço para construir uma creche. E tem lá espaço para construir uma creche. Por isso é assim, primeiro vamos dar essa possibilidade e essa oportunidade às IPSS. Onde não for possível, a Câmara tem que ir fazer diretamente. Nós temos um conjunto de edifícios, ainda continuamos com um conjunto de edifícios, antigas escolas, abandonados. E que podemos dar vida a esses edifícios. Mas não só. Temos outros espaços, nós podemos reabilitá-los e utilizá-los. E se tivermos construído de novo, vamos construir de novo. Nós temos que fazer. Que foi aquilo que não foi feito. Não adianta nada agora o Partido Socialista está a prometer creches. O Partido Socialista passou 4 anos, já prometeu isso no compromisso eleitoral de há 4 anos. Não fez. Olha aqui para o exemplo do seu colega de partido, aqui de Pasto de Ferreira, aqui vizinho, que olhe para o exemplo, veja o que fez e porque é que nós não fazemos. A questão está aqui, porque é que nós não fizemos? Num concelho que tem uma grande taxa de jovens, numa iniciativa que teve, não sei, são Sanparte, uma coisa qualquer, com jovens, disse que os jovens seriam uma prioridade das suas políticas. O que é que planeou para eles? O que é que pensa fazer para a juventude? Muito bem. Há um conjunto de iniciativas que temos para a juventude e que vamos apresentar no nosso programa para a próxima semana. Mas eu posso aqui em primeira mão dizer-lhes já... 2 ou 3, mas vou-lhes dizer aqui uma em primeira mão, que é o seguinte. O Governo já apoia a renda, não só aos jovens, já tem um programa de apoio à renda. Nós vamos criar um programa de apoio à renda para jovens até 35 anos, de apoio à renda bancária. Ou seja, nós o que é que temos diagnosticado? Nós temos encontrado muitos jovens que não têm acesso ao crédito ou querem comprar habitação, para já há uma falta de habitação, uma falta de oferta, mas eles não conseguem chegar a essa mesma habitação. Nós temos que criar aqui um programa onde podemos ajudar esses jovens. Para já, e vou falar assim de uma forma informal, porque isso vai ter que ser tudo formalizado, imagino que a taxa de esforço para um jovem em que vive sozinho é de 30%. A taxa de esforço para um jovem em que casal, um agregado que tenha um filho é de 35%. E a taxa de esforço para um jovem casal com 2 filhos pode ser até 40%. Como é que isto... Vou tentar ser rápido e fácil, simples a explicar isto. Imagine que um jovem tem, ou um casal jovem tem um rendimento de 2.000 euros. Esse casal tem um filho, tem uma taxa de esforço de 35%, mas a renda que eles pagam é de 800 euros, a renda ao banco. Sabe que eles estão a sofrer muito com o aumento de juros, hoje as coisas normalizaram um pouco, mas alguns ainda estão a sofrer. E outros querem comprar e não têm acesso. Não têm acesso porque não têm rendimento. A renda de 800 euros, com a taxa de esforço de 35%, porque tem um filho, são 700 euros. A taxa de esforço desse casal é de 700 euros. A Câmara paga o restante. E, neste caso, esse casal terá um apoio da Câmara de 100 euros. Mas imaginem que tem 2 filhos e a taxa de esforço é de 30%. Em 2.000 euros é 600 euros, até à renda dos 800 euros a Câmara paga
os 200 euros de diferença. Haverá um teto, neste momento está estipulado em 300 euros por agregado familiar, e nós vamos apoiar os jovens dessa forma. Vamos apoiar, porquê? Para já vamos motivá-los à compra. Os que fazem arrendamento têm o apoio do Estado. Se não tiver o apoio do Estado, o programa vai ser também abrangente ao arrendamento. Se por alguma razão quiser optar pelo nosso programa, se for mais vantajoso para eles, nós terão as portas abertas. Nós temos um problema, é que não há casas para arrendar em Paredes, no Concelho de Paredes. Para vender há poucas e para arrendar quase não existe. Por isso eu entendi que a medida devia de ser para quem tem créditos e para quem quer comprar novas casas. Isto poderá custar quanto ao município? Olha, eu não sei quanto é que pode custar, porque ainda não está em prática e não conseguimos diagnosticar. Mais ou menos, sim, mas eu vou-lhe responder. Porque ainda não sabemos quantos jovens vão aderir, quantas casas estarão disponíveis, mas eu posso lhes dizer, por exemplo, existe um programa destes no Porto, chama-se Porto Solidário. É exatamente um programa que tem as mesmas funções e tem o mesmo objetivo deste programa. Custou o ano passado 3.600.000 euros. Todos sabemos que a população do Porto é 3 vezes superior, ou aproximadamente 3 vezes superior à de Paredes. Quer dizer, mas também seria perto de 1 milhão de euros. Em Paredes também acreditamos que não haja tanta gente e tantos jovens a aderir à iniciativa, mas acreditamos que se situará entre 500.000 euros a 1 milhão, no início menos, e quando chegarmos ao final do mandato isto pode ter aqui um custo de 1 milhão de euros. Outra das suas medidas é uma bolsa de cuidadores informais. Corrija-me se bem errado, o que pretende é que exista uma bolsa de cuidadores para que quando alguém está a cuidar de outra pessoa e precisa de ir ao médico, ou ficou de baixo, ou tem que ir a algum lado, possa recorrer a essa bolsa para pedir substituição dos seus cuidadores, é isso? É mesmo. Como é que pretende criar, com que pessoas, recorrendo a quem? Olha, esta vai ser uma das nossas primeiras medidas. O Pelouro da Ação Social vai ter que criar logo de início um gabinete de apoio ao cuidador informal. O cuidador informal é informal, como diz o próprio nome. Foi algo que nunca ouvi falar em Paredes, nunca ninguém se preocupou com essas pessoas. E nós temos em Paredes pessoas que, até me custa falar nisto, mas é uma realidade. Nós temos pessoas em Paredes que estão há dezenas de anos em casa, que não podem sair, que não saem, porque infelizmente caiu um familiar nas mãos e que tem que cuidar dele. Também não temos lares e centros de dia suficientes para essas pessoas. Muitas vezes são rejeitados, outros não conseguem, enfim. Isto é desumano. É desumano, eu tenho estado a falar, tive a oportunidade de falar com vários, e esse gabinete de apoio vai ter como objetivo criar realmente uma bolsa de cuidadores e vai haver também um apoio aos cuidadores informais. Isto para quê? Para o voluntariado. Fala-se muito de voluntariado, mas o voluntariado começa a desaparecer. Olha, para os bombeiros hoje já há um problema de voluntariado nos bombeiros. E aqui vai ser igual. Se não houver um apoio ao cuidador informal, não vai haver cuidadores informais. E é pertinente que essas pessoas que estão fechadas em casa, juntamente com a pessoa que estão a cuidar, tenham a oportunidade de sair um dia, sair 2 dias, de fazer uma viagem fora da sua zona de residência, de terem essa oportunidade, ou até depois de ganhar uma certa confiança e de estar a funcionar, porque é que não sai 2 ou 3 dias ou mais, porque merecem ter vida também. E como é que vai montar essa bolsa? Recorrendo a funcionários municipais, recorrendo a voluntários, como é que está a pensar? Acabei de dizer que o voluntariado está realmente a atravessar uma crise, se quisermos dizer. Há pouco voluntariado, há cada vez menos voluntariado. O voluntariado será recebido de braços abertos, mas vamos ter que profissionalizar um pouco essa medida, ou seja, quem quiser aderir é uma oportunidade também para as pessoas. E para terminar este tema da ação social, e neste caso também, como falou agora dos bombeiros, o que é que a Câmara pode fazer para ajudar na prevenção? Para que os bombeiros, as associações corporativas, das associações humanitárias de bombeiros consigam atrair mais voluntários. A Câmara pode contribuir ou não?
Na verdade, eles prestam um serviço ao município. Muito bem. Não sei se têm conhecimento, nós já lançámos um conjunto de medidas para os bombeiros. Mas vai-nos dizer. Vou-lhes dizer assim, era isso que eu ia dizer. Nós visitamos todas as corporações de bombeiros, e não só as associações de bombeiros, mas também a Cruz Vermelha. E diagnosticámos um conjunto de necessidades. Desde logo os seus equipamentos, que há uma unidade, não vale a pena estarmos aqui a falar, uma unidade de bombeiros tem os equipamentos para o combate aos incêndios florestais e urbanos capaz, mas as outras ou falta para os, ou não estão capazes os florestais, ou são os IPIs, que são o equipamento de proteção individual. Há equipamentos que eles podem entrar no incêndio, podem resgatar uma pessoa que esteja dentro da casa, podem ser traídos pelo incêndio na floresta, o incêndio aparecer na sua retaguarda e eles podem atravessar o incêndio e sair dentro do incêndio. Mas esses equipamentos são extremamente caros, esse equipamento tem um custo e as associações de bombeiros não conseguem comprá-los. Nós fizemos uma análise e garantimos, logo no primeiro ano, equipamentos para todos os bombeiros. Isto para quê? Para que os bombeiros se sintam mais protegidos. Outra das medidas é o seguro. A pólice quem paga é a Câmara Municipal. E a pólice o que prevê é um seguro para os bombeiros que, imagina o seguinte, eu sou bombeiro, o meu salário é de 1.500 euros, mas se eu tiver um acidente enquanto combate incêndio, eu vou receber salário mínimo. Porquê? Porque a pólice é paga, porque o meu vencimento que eu vou receber de seguro é o valor equivalente ao salário mínimo, porque a pólice diz isso. Um estudante não tem seguro. Ou seja, uma pessoa que não esteja empregada, que não tenha salário, não tem seguro. A pólice não cobre? Não cobre. Tivemos este ano um caso, um estudante, um jovem estudante, jovem, mas estamos a falar de um jovem já de 24 a 25 anos, eu posso lhe perguntar a idade que ele estudou. Como ainda não trabalhava, não tinha salário, teve um acidente, então não tinha seguro. Não sei se me faço entender. Não tinha seguro. Então a Câmara, com todo o cuidado, foi a correr, ver o que é que o jovem precisava e acho que fizeram muito bem a Proteção Civil da Câmara, teve todo o cuidado com o jovem e acho que o jovem, passado 3 ou 4 dias, estive a falar com ele ao telefone, sim, a Câmara está-me a dar o apoio. Mas isto tem que se rever na pólice seguro. Nós temos que rever a pólice seguro. A pólice seguro não só tem que cobrir o salário que cada bombeiro ganha, porque senão ninguém quer ser voluntário, tem que cobrir aqueles que não têm salário, porque se forem estudantes e se já ocupam o seu tempo livre no seu voluntariado a proteger-nos, e tem que fazer outra coisa, ou seja, por invalidez é um valor muito baixo. Estamos a falar, não chega a 200 mil euros. Ninguém quer que nenhum dos nossos bombeiros fique inválido, mas por favor, isso é muito baixo. Nós também temos que corrigir isto. Nós vamos desde logo corrigir a pólice de seguro. Nós temos que proteger quem nos protege, porque não podemos continuar. Depois, reduzimos, vão ter uma taxa de redução no IMI, os bombeiros terão um benefício, os bombeiros voluntários terão um benefício no IMI e terão um conjunto de benefícios que acabei de anunciar, não só porque eles estão-nos a proteger, eles estão a combater, estão a dar esforço e a sua vida para nos proteger, mas também para atrair mais o voluntariado. Porque imagino que os bombeiros não têm quadros suficientes, que é o caso, neste momento já se começa a debater com este problema, e temos que profissionalizar os bombeiros. A Proteção Civil é da responsabilidade da Câmara. Imagino quanto é que vai custar à Câmara se, em vez de termos agora, como temos, cerca de 10%, em algumas unidades é pouco mais de 5% dos bombeiros são profissionais, se passar a ser 50%. Quanto é que isso vai custar à Câmara? Muito mais do que os equipamentos de proteção. E quanto é que vai custar? E quanto é que vai estar a pensar gastar nestes equipamentos? Olha, numa das unidades, fizemos contas, era cerca de 120 mil euros. Se tivermos que apoiar as 5 unidades, será sempre à vontade, cerca de meio milhão de euros. Disse que quer aumentar a participação da comunidade na vida política. Como é que pensa implementar isso e como é que pensa atrair as pessoas para que elas se sintam mais, possam participar mais na comunidade?
Bem, essa eu diria que é das maiores responsabilidades que eu tenho, eu e o meu executivo. Há neste momento uma espécie de negação da população, da comunidade em relação aos políticos. Os políticos vivem, eu desde que tenho memória, devem viver dos piores tempos que, em termos de imagem que há a história. A falta de confiança das pessoas nos políticos é elevadíssima. Acho que estamos a bater recordes históricos. Por isso é que eu digo, temos que estar na política de forma diferente. Eu assumi-me como candidato, mas que não sendo um político, e a verdade é que não me considero um político, mas acredito que é possível fazer política de forma diferente. E essa forma diferente podemos atrair a população. E como é que pensa de criar mais transparência nas decisões que toma, na forma de governar o Conselho? Como é que isso é possível fazer e como é que tenciona implementar? Ouça, eu não vou dizer que vou fazer um portal de transparência quando eles dizem que já têm um portal de transparência, só que ele não é transparente. Porque transparência tem que ser vidro ou água, mas a água pouco fica assim nublado, né? Eu acho que todos os paradenses, acho que toda a população, vamos falar de Paredes, que é onde está, tem o direito de saber e tem que ter resposta, quer seja do Presidente de Câmara, quer seja de qualquer membro do Executivo. E essa transparência tem que existir. Eu tenho que declarar aquilo que sou quando for tomar posse como Presidente de Câmara. Eu tenho que declarar ao Tribunal de Contas, mas eu estou disponível para declarar a todos os paradenses. Total transparência. Eu sou empresário X, tenho X empresas e eu dou-lhes uma garantia a todos os paradenses. Entre as empresas, não quero dizer que eu não faça negócios imobiliários, mas em Paredes, zero. Não é compatível. Há conflitos de interesses em estar a governar o Conselho de Paredes. Ou seja, não é uma questão de legalidade, mas é uma questão de ética. É uma questão de ética. Eu não posso estar a governar o Conselho de Paredes e ao mesmo tempo investir em imobiliário em Paredes. Posso fazê-lo noutra região, nem próximo. A referir-se aos negócios imobiliários do Presidente da Câmara. Não, eu estou-me a referir àquilo que eu vou fazer. E já disse ao meu Executivo, nenhum membro do Executivo, há pouco falámos de 5, podíamos falar dos 8. Sabemos que vai ser difícil eleger todos, mas de qualquer forma, todos sabem que há um princípio. Ninguém pode ter investimentos imobiliários em Paredes. Ninguém pode ter construtoras em Paredes. Ninguém vai ter nenhum tipo de empresa que forneça à Câmara. Isto não vai acontecer com o meu Executivo. E essa é uma das medidas que eu não sou obrigado a tomar. Tomei por iniciativa própria e falei, quando convidei o Executivo a ser candidato comigo, disse, opá, tenham paciência. Há aqui uma regra, só exijo isto. Exijo o máximo de transparência, o máximo de seriedade no vosso trabalho, o máximo de dedicação à causa e que não tenham empresas que forneçam à Câmara e que não tenham imobiliárias nem construtoras. E todos garantiram-me que não. Eu estou à vontade. Eu tenho uma imobiliária. Estou a investir no Algarve, estou a investir no Douro. Não tenho problemas absolutamente nenhum. Mas em Paredes, jamais. O que não quer dizer, toda a gente sabe que eu tenho um conjunto de empresas, toda a gente sabe que tenho um núcleo empresarial na zona industrial Gandra Robradosa e toda a gente sabe que as empresas não vão parar. Sim. E eu posso ter necessidade de construir mais uma nave industrial, gostava de trazer, apostar nos vinhos verdes entre Valongo e Paredes. Eu posso continuar a investir nos meus negócios, vou continuar a investir naqueles negócios que nada não tem a ver. conflito com a Câmara Municipal. Não tenho conflito de interesse com a Câmara. Isso eu vou continuar a fazer, ou seja, eu vou continuar a ser acionista das empresas que o vão fazer. Agora, imobiliária, não. As pessoas têm que perceber, quando assumem uma função política, neste caso, de governar um município, têm que se dedicar a essa causa. Como é que pretende resolver o problema da habitação no Conselho? Não é apenas do Conselho de Paredes, é transversal a toda a região, a todo o país. Como é que pretende resolver? Qual é o seu plano? Construir, promover o arrendamento acessível, a reabilitação de algumas casas de lutas, construir habitação social? O que é que pretende fazer? Eu acho que... Vou repetir um pouco o que já disse, mas tenho que dizer. O apoio aos jovens à renda bancária é logo uma das medidas na área da habitação.
E isso porquê? Existe neste momento ainda habitações, existe falta de habitação, existe falta de oferta, mas existe por duas razões. Para já, porque a construção esteve muito limitada a um determinado número de pessoas durante estes últimos anos. Estou a falar com toda a abertura, com todas as letras, sem problema nenhum. Depois, porque há um conjunto de investidores que investiram, nós temos muitas casas vazias. Porquê? Porque quem quer comprar, ou já tem poder de compra, já tem casa, compra para ficar com a casa porque acha que o negócio imobiliário é um bom negócio, mas depois não dá oportunidade a jovens que têm algumas limitações, daí o apoio eu considerar que é importante. Depois, nós sabemos que foi prometido há 4 anos e que ainda não foram construído um conjunto de habitações que é um projeto do Governo, como disse e muito bem, é transversal. Todos sabemos que tem a ver com verbas do PRR, e agora foi anunciado há 2 semanas um reforço dessa verba, e os projetos não andaram em 4 anos. Não andaram e nós não vamos fazer com que eles parem. Ou seja, os projetos que estão em curso e que são bons projetos vão ser para continuar. São as 352 habitações que a Câmara diz que vai construir. Eu não sei. Eles também dizem que vão construir em Baltário e dizem-me que o terreno ainda não o compraram, né? Já construíram lá um outdoor, mas que o terreno que não é deles, quer dizer, isso eu não sei, eu não consigo. O que eles dizem, eu não sei. O que eu sei é que realmente não construíram, aliás, construíram por uma comunidade. Já vamos aí. Agora, não construíram para a comunidade em geral, mas, pelos vistos, trabalharam em projetos para construírem. Nós abandonar, isso seria um erro crasso, nós abandonar o projeto que já está em curso seria grave. Nós não vamos abandonar. Mas, para lhe responder, é uma oportunidade única de dotar o Conselho de habitação. Nós temos que perceber e temos que fazer um estudo profundo, perceber se as 312 ou as 350 ou as que forem, casas são suficientes para as necessidades do Conselho, para as necessidades da população. Se forem suficientes, tudo bem. Se não forem suficientes, cabe-nos no próximo mandato teres construído e cabe lançar novas para mandatos futuros. Se não forem suficientes, nós temos que trabalhar já em novos projetos, sair da zona de conforto, sair dos nossos gabinetes e ir para Lisboa dizer que precisamos mais apoio, mais dessa verba à habitação para construir mais. E há pouco estava a falar, e isto vamos entrar num tema mais polémico, que no debate do Conta Lá, há uma parte em que diz que a Câmara construiu 26 de luxo para os ciganos. E acredita que foram mesmo casas de luxo que eles construíram? Desculpe lá, é assim, nós por vezes dizemos algo que podemos dizer de maneira diferente, mas eu parto de um princípio. Imagino que nós agora vamos construir habitação para todos os paradenses ou jovens de custo controlado, onde todas as habitações têm lareira. Tem uma área, determinadas áreas, porque assim o obrigam. Imagine que um T2, em vez de ter 80 metros quadrados, tem que ter agora 120 metros quadrados. Estamos a falar, um T2 de luxo tem 110, 105 metros quadrados. Tem que ter um terraço com X área, e neste terraço tem que ter um barbecue, ou se quiser um churrasco, né? Uma churrasqueira. Mas não terá só lhe falta 3 ou 4 palmeiras para ser uma casa de luxo. E uma garagem para não sei quantos carros. Agora, o termo pode não ter sido o mais feliz da minha parte. Eu assumo, a minha humildade permite-me assumir isso claramente. Pode ter sido o mais feliz. Agora, há uma coisa que eu sei. Para aquela comunidade foram construídas as casas com características exigidas e determinadas características. Não vamos poder fazer para todos os paradenses. E porquê esta desigualdade? Porquê é que agora tem que haver desigualdade? Mas a pergunta é, se tivesse sido presidente, como é que teria resolvido o problema de teria construído aquelas casas, sim ou não? Teria construído aquelas casas, mas exatamente iguais e ao mesmo tempo para o restante da população. Eu não tenho nada contra a comunidade. Era possível construir vou falar com todas as letras, para não haver dúvidas. Eu não tenho absolutamente nada contra a comunidade cigana, é bem-vinda, está tudo bem. Não há problema. Mas era um problema com mais de 30 anos em paredes. É um problema que eu tenho que falar sobre ele agora e para o futuro. Eu quero falar do passado recente e do futuro.
Posso falar dos 30 anos, posso falar dos 40, mas... Não estamos a falar de é que estamos a falar de um problema que está aqui, estava há 30 anos. Sim. Há 30 anos que um presidente do seu partido colocou-os ali com umas chapas em volta. Depois o anterior presidente, do qual foi vice-presidente, tinha projetos para reabilitar. A verdade é que, gosto ou não são projetos, o problema ficou resolvido. Acabaram as barracas à entrada de paredes. A minha pergunta é, era possível fazer isto e construir casas para toda a gente ao mesmo tempo, ou acha que foi errado primeiro começar por esta construção? Caro Francisco, eu posso falar de tudo o que o senhor quiser, mas, por favor, sobre o passado estou disponível para falar entre 2005 a 2009 e sobre o mandato anterior e mais recente. Que é o que envolve a habitação. Entre 2005 e 2009, foi preparado um projeto. Eu estou a dizer 2005 e 2009 porque eu estava na Câmara. Sim. Era vice-presidente da Câmara e exercia as minhas funções. Foi preparado um projeto, não é assim para tão longe, era aqui para perto, onde foi proposto à comunidade cigana um projeto aqui perto, onde podiam estacionar o seu carro, onde tinham a sua habitação, e esse projeto não chegou a um bom entendimento. Eles entenderam que queriam continuar no centro da cidade. Pronto, é natural, eu não sei depois o que é que aconteceu, durante 2009 e 2017 eu não estive na Câmara, depois entrou o PS, demorou 8 anos a resolver um problema, resolveu de uma forma esquecendo a restante população. E eu vou voltar a repetir aquilo que eu disse. Eu não tenho absolutamente nada contra a comunidade cigana. O que eu não acho correto é que se tenha construído habitação para a comunidade cigana e se tenha esquecido o restante da população. Isso é que não pode ter acontecido. Vamos passar para o SEMAS, os serviços municipalizados. O PS resgatou o contrato através de um empréstimo de 21 milhões de euros. Se for Presidente de Câmara, mantém este modelo, privatiza, o que é que pensa fazer? Eu confesso-lhe com toda a sinceridade e honestidade que eu não sei. Eu não sei o que é que vou encontrar nessa situação. O que eu sei é que a Câmara já investiu 22 milhões de euros. E o que eu sei é que quando foi feito o resgate, precisamente há aproximadamente 4 anos, já vai fazer 4 anos, a Câmara, este Executivo, prometeu que era a única forma que encontrava de fazer saneamento e fazer chegar a água a todos para dentro. O que é que acontece? Continuamos com um grande déficit de saneamento, mas mesmo grande, quase nos fez saneamento. Não sou eu que estou aqui a dizer para dizer mal. Isto é a prova, toda a gente está à vista, toda a gente. Mas a Câmara diz que tratou disso, que o serviço foi apenas resgatado, a concessão foi municipalizada em 2023 e que desde aí construiu 19,3 km de saneamento nas freguesias de Regueira e Sobreira. Não, isto teríamos que ir para lá ver, que eu não sei onde é que está. Eu tenho andado na rua há 4 meses e não vejo nem 10% disto, nem 1,9%, quanto mais 19%. Mas pronto, a Câmara tinha 3 opções. Uma opção era manter a concessão, negociar com eles, perceber o que é que se passava e por que não ajudar a concessão a resolver o problema. Porque se a concessão tinha um problema que as cooperativas, enquanto não se vê as cooperativas, não avançavam com o saneamento, segundo eles, então tinha que saber um entendimento e se calhar cooperar. Custava menos de 22 milhões de euros, certeza absoluta, e hoje podíamos ter saneamento. Os 22 milhões de euros em saneamento não dava para fazer 19 km, dava para fazer se calhar o saneamento todo, ou todo não, mas uma grande parte do saneamento que precisávamos. Não, a Câmara tinha outra opção, era rescindir judicialmente o contrato. Não o fez, era uma chatice, mas tinha que rescindir judicialmente o contrato, então pegava nas águas e resolvia o problema. A Câmara optou por fazer o resgate, gastar 22 milhões de euros, em que entregou a uma empresa 22 milhões de euros, ainda não conseguiu resolver absolutamente nada, porque continuam as cooperativas, continuam de água, continuam as juntas com redes de água e o saneamento por resolver. O que é que acontece? Mais grave do que isso, nós não sabemos como é que se vai resolver este contrato. Eu vou-lhes dar um exemplo para as pessoas perceberem, para ser mais fácil. Barcelos aconteceu exatamente isto.
Barcelos foi decidido... Mas Barcelos não resgatou. Barcelos Deixa-me avançou terminar, com uma ação judicial que propõe. Barcelos foi para a ação judicial. Não... a indenização que tinha que pagar era 170 milhões de euros. Porque avançou com uma ação judicial e não com um resgate. A Câmara diz que o que pegou foi no contrato. O contrato tem cláusulas que diz que se a Câmara quiser acabar com o contrato, tem que pagar uma parte do investimento feito e uma parte sobre os lucros previstos no futuro. E diz que foi essas contas que fez e que está tranquila quanto a isso. Diz que se tivesse avançado com uma ação judicial, essa que diz, aconteceria o mesmo que aconteceu em Barcelos, que é uma indemnização de 170 milhões de euros. Não, é exatamente igual. É exatamente igual? Ouça, repare, eles vão acabar... então, o processo está a decorrer. Acha que a Biwater parou? A Biwater não parou. Eu já estive a informar-me, já estive a falar com as pessoas. O processo está a decorrer. E a indemnização passa aos 100 milhões de euros. E a Câmara não vai ter aqui... Eu não sei como é que vão resolver este problema. A Câmara vai ter que pagar. Sabe porquê? Porque é de direito da Biwater. A concessão estava feita e a Câmara vai ter que pagar. Agora, o que o Barcelos fez foi, percebeu, algo que nós não podemos pagar 170 milhões de euros, perderam em tribunal. Foram condenados a pagar e chegaram a um entendimento. Custou-lhes 18 milhões. A Câmara pagou 18 milhões, ficou sem os 18, entregou à empresa 18 milhões de euros e continua a concessão. Eu não sei se é isso que vai acontecer em Paredes. Deixem-me ver o que é que vai acontecer. Agora, há uma situação que eu sei. É que os paredenses não têm culpa da má gestão ou da boa gestão dos políticos. Os paredenses não podem continuar a viver sem água então, e sem saneamento. Então, se for Presidente, em quanto tempo acredita que 90% ou 95% da população fica com saneamento? Disse muito bem, 90%, 85%, 90%. Eu acredito que em 2 mandatos conseguimos fazer isso. Em 2 mandatos, em 8 anos, é possível que acha que... É possível, mas não é só com as receitas da Câmara. É possível com grande apoio externo, do Poder Central. E já falou do preço da água, que diz que desde que a Câmara municipalizou o serviço, que também o preço não baixou o preço da água. Pretende baixar o preço da água e isso não pode afetar, por exemplo, as receitas que o serviço tem para avançar com a rede de saneamento? Como é que nós podemos fazer o resgate das águas e depois aumentar as águas? Algum paradense compreende isso? Desculpe lá. Quando fizeram o resgate das águas, era para fazer saneamento e para baixar o custo da água. Mas é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Desde que foi feito o resgate das águas, o que nós fizemos foi, o que fizeram, que nós vivemos em Paredes, foi aumento de águas consecutivo. Aumenta nas taxas, não aumenta muito a água, aumenta mais nas taxas e é isso que está a acontecer. Chegar ao ponto de termos das águas mais caras da região. Acha que algum paredense aceita isso? Acha que algum paredense está satisfeito com isso? Por isso é que nós avançamos, fomos nós quem garantimos que iríamos baixar as águas. Mais uma medida que o Partido Socialista aprovou recentemente em Assembleia, o aumento da água, e agora também veio apresentar como medida baixar o preço da água. Vai travar o aumento da água e vai baixar o preço da água. Foi a promessa deles anunciada agora recentemente. Sabe disso? O Francisco sabe disso. A minha pergunta é, porquê é que isto aconteceu agora, Francisco? Não acha isto estranho? O que é que eles sabem que os paradenses não sabem? O que é que eles sabem que os paradenses não sabem? Relativamente à... Não é que está em causa, não é? Sim. Mas agora é possível baixar a água? Mas a minha pergunta agora é possível pagar as refeições? O que é que está aqui em causa, não é? Mas a minha pergunta é, relativamente a isto, se não teme que ao baixar a água fica sem receita para poder avançar com a rede de saneamento? Ouça, eu vou lhe dizer, a rede de saneamento nunca vai ser feita com os lucros da água. O lucro da água, ano passado, os resultados da água não chegou a 800 mil euros. Sabe o que é isso? Mas algum dia, vamos dar aqui por 50 anos a fazer saneamento com os resultados da água. Esqueçam. Os paradenses têm que ter consciência que isso não é possível. O saneamento vai ter que ser feito, estando as águas nos poderes da Câmara Municipal, que eu não sei se isto não vai ter um reverso, não vai ter aqui um ricochete, né? Estando as águas ao abrigo da Câmara Municipal, o saneamento vai ter que ser construído de outra forma, não com as águas. E não sei se me faço entender, porque assim, não é com 700 mil euros de lucro que as águas, resultado que as águas dão por ano, que nós vamos fazer saneamento. Nem daqui por 50 anos tínhamos saneamento, Francisco.
A sua primeira medida foi devolver 5% do IRS às famílias. Eu penso que isso vale, já disse publicamente, penso que são 3 milhões 125 mil euros este ano. Este ano. O ano passado foi menos 3 milhões, foi 2 milhões 900 e tal, e é provável, e eu fico muito feliz que para o ano seja 3 milhões e meio, porque aumentou o rendimento dos pardenses e... A minha pergunta é, isto é uma medida de justiça social. É que, tendo em conta que, primeiro, apenas 40 mil agregados pagam IRS em Paredes. O salário médio de um paredense é de cerca de 1.000 euros. Uma família... É superior. Os últimos dados dizem que é de 1.100 e qualquer coisa. É pouquíssimo. Sim, cerca de 1.000 euros, eu entendo que é 1.020 ou 1.030, não é? 1.150 e tal. E são pessoas... O normal destas, se dividir essa receita a fazer as contas, se dividir pelos 40 mil, dá um benefício de cerca de 77 euros por agregado, 6,5 euros por mês. Isto fará diferença nessas famílias, e estamos a falar da média, porque provavelmente a maioria não vai receber tanto. Não era preferível a Câmara, ou enquanto administrador da Câmara, não investir esse dinheiro em ações concretas, como acho que falou ainda há pouco, do apoio a idosos ou outra medida qualquer? Não era mais justo? Podemos estar aqui 5 pessoas e 5 pessoas terem um entendimento diferente. No meu entendimento, uma situação não invalida a outra. O apoio aos idosos e às crianças, às pessoas mais desfavorecidas, este está em incondicional, é a nossa principal medida, já disse há pouco. Com respeito ao IRS, eu tenho a certeza de uma situação. Não vai prejudicar absolutamente ninguém. Pode não beneficiar todos, mas tem uma coisa boa, não prejudica ninguém. E vai beneficiar em muito a vida dos pardenses. Porquê? Porque indiretamente vai beneficiar o comércio local, vai alavancar a economia, e estes 3 milhões e 125 mil euros que vão para o cofre das câmaras, que são dos pardenses, irão começar a ir para o bolso dos pardenses. E nós somos os únicos no Conselho de Paredes que somos a solução para o fazer, porque os outros já disseram que não o faziam. Somos os únicos candidatos e que amanhã poderemos estar no Executivo e que vamos fazer, os outros não o fazem. E há aqui outra razão. Não é justo, não é correto, eu não me conformo. Aliás, eu vou mais longe, não aceito que um pardense pague mais impostos que um portuense ou que um lisboeta, como disse há pouco. E é o que está a acontecer, nós estamos a pagar mais impostos do que essas populações. O senhor é um empresário, é um homem de contas, Muito bem. porque senão já teria corrido mal com as suas empresas. Com estas medidas todas, 3 milhões aqui, mais 1 milhão em várias medidas, onde é que vai cortar para gerir o orçamento municipal? É porque se vai dispensar esta verba e vai investir noutras coisas, vai ter que cortar em alguma coisa. O que é que vai fazer para compensar estas verbas que vai perder? Olha, eu vou... Tem noção de quanto é que é o orçamento municipal? Tenho noção. Eu vou voltar ao termo que eu utilizei há pouco. Eu quero ser Presidente de Câmara para fazer grandes obras, não para fazer obras grandes. E não vou falar só das derrapagens. Eu vou falar mesmo do custo das obras. Estas medidas que eu apresentei aqui vai beneficiar a grande maioria dos paradenses. E a minha pergunta é, eu posso falar de 3 ou 4 obras, eu vou falar só de uma obra. Se calhar é mais fácil as pessoas entenderem, se calhar é mais polémica também. O Centro Cultural de Paredes, o CCP, sabe quanto é que custou a Paredes? Não, escusamos dizer. Eu também não. É estranho. O que nós sabemos é que foi 11 milhões mais IVA. Eu já fiz contas. Para as medidas que eu estou aqui a anunciar e a assumir, dá-me para garantir para 2 anos. E depois haverão outras medidas, outras obras que nós... Ou seja, o que está a tentar dizer é que esse evita obras deste género. Vou fazer grandes obras, não vou fazer obras grandes. 3 medidas concretas que vai executar de imediato quando chegar à Câmara. Coisas concretas. Concretas. A primeira, vou pedir uma auditoria forense ao PDM. E porquê uma auditoria forense ao PDM? Uma auditoria forense ao PDM porque eu não posso aceitar que tenham sido prejudicado um conjunto de famílias elevado em relação e em benefício de outras.
ou de empresários. E é o que está a acontecer, foi o que aconteceu neste PDM. Nem todos têm o mesmo conhecimento um dos outros, garantem que publicaram nas juntas de freguesia uma explicação sobre o PDM, falam de normas europeias, mas as normas europeias foram aplicadas para um determinado número de pessoas e não foram aplicadas para outros. Nós temos zonas do concelho, lugares, freguesias a ficar desertificadas, nós estamos a perder população no concelho, nós temos zonas a mais longa, a mais distante. Santa Comba, por exemplo, onde os pais tinham terrenos com capacidade construtiva junto à estrada para construir para os filhos, tinham doado aos filhos para os filhos construir, e os filhos agora chegam à Câmara e não podem construir. As pessoas não são obrigadas a ter toda a informação. Tem que se fazer justiça nessa matéria. Depois, vou terminar da forma como comecei. Uma medida imediata. Analisar o contrato de concurso de alimentação das refeições escolares. Não posso aceitar que todos os dias, eu ainda ontem estive em Vilela a fazer uma ação de rua, 3 jovens e a mãe de uma jovem, aliás, me veio reivindicar refeições melhores. Eu disse, eu ainda não estou, mas é o senhor que fala, pois, mas eu ainda não sou presidente, ainda não posso resolver nada, mas pode ter a certeza que vou fazer. Pois vou analisar o contrato, vou propor à empresa a rescisão ou então a melhoria do mesmo e uma atualização do mesmo. Uma terceira medida importante. Reunir com todos os presidentes de junta. Com todos os presidentes de junta. Porquê? Porque o executivo aqui no Paço do Conselho, no centro e na sede, no centro da cidade, na sede do Conselho, não consegue ver os problemas locais da população do Conselho, em cada freguesia. E vou pedir a eles um levantamento rigoroso de todas as ruas e sem pavimentação, de todas as ruas com deficiência e todas as necessidades que há, nomeadamente ao nível da recolha do lixo, nomeadamente ao nível de passeios. E vamos começar a trabalhar com as juntas e preparar delegação de competências verdadeiras, e repito, verdadeiras, para que eles tenham essa capacidade de resolver os problemas de proximidade que um Presidente de Câmara ou um vereador das obras públicas só por si não conseguem fazer. Se vencer em 2029, como é que nós vamos medir o seu sucesso? Com números concretos. O que é que diz uma ou duas coisas que vai ter que acontecer em 2029? Em números concretos. Vamos ter que ter logo melhores condições, melhor educação, melhores condições para todos os alunos das escolas. Isso vai ter que ser visível, vai ter que ser notório a toda a gente. As próprias escolas vão ter que estar mais climatizadas, melhor climatizadas, dotadas de melhores equipamentos. Nós vamos ter que ser um exemplo naquilo que é a educação e preparar o futuro dos nossos jovens para a vida que aí se avizinha. E o que tem que ser notório também é que a qualidade de vida dos paradenses tenham melhores condições. Como é que se mede isso? Olha, por exemplo, nós não podemos continuar a passar na rua e a ver os contentores cheios de lixo fora, e se for lá ver, os contentores, a última vez que foram lavados foi em 2022 ou 2023, foi o único, só encontrei um em 2023. Está lá. Sabe porquê? Porque a Ambiciosa, a máquina avariou, e agora é preciso subcontratar uma máquina para lavar os contentores, e isto tem custos e o Presidente não despacha. Porque para ele a saúde pública não é importante. E ao não ser importante, temos casos como aconteceu recentemente. A não haver manutenção do equipamento, como foi o caso dos postos de água em algumas escolas, nomeadamente em 2 escolas, vai provocar a legionela. Está em causa aqui a questão de saúde pública. Por isso é que eu não posso aceitar que estas situações continuem a acontecer. Eu vou desistir das obras grandes. Eu quero grandes obras. Grandes obras é olhar pelos paradenses. Num minuto, se tiver que encontrar um eleitor que esteja indeciso, o que é que lhe diria para o convencer a votar em si? Olha, eu perguntava-lhe o que é que ele acha da governação destes últimos 8 anos. Isso não acha que devia mudar? Ou se acreditava que, mantendo assim, que está melhor? Perguntava se ele queria viver melhor em Paredes. Mário Rocha, muito obrigado por este tempo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade.